Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, em 2 de Samuel, capítulo 12. Eu gostava, nesta escola bíblica, nesta aula, partilhar com vocês uma coisa que é uma coisa dura. Aquilo que eu vou partilhar é duro, mas é para o nosso bem. Está frio? Estás bem? É duro, mas é para o nosso bem. Irmãos, eu sou brincalhão. E, por vezes, parece que não falo assim de assuntos mais sérios, mas falo. Às vezes, parece que passo as coisas assim, muito de leve, mas o propósito não é esse. O propósito é, porque é de ser um bocadinho mais suave, porque às vezes nós focamos-nos tanto na dureza da palavra e não no espírito da palavra. E a Bíblia diz que a letra mata, mas é o espírito que vivifica. Então, quando eu me foco na letra, eu vou ficar ofendido, vou achar que é uma calúnia, vou dizer que é uma ofensa. Hoje a mensagem foi pesada. Vocês já ouviram esta? Ele hoje não pregou muito bem, ele hoje foi assim um bocadinho duro, parece que estava a dar uns recados. Hoje em dia é a coisa mais comum ouvir. Porquê? Porque as pessoas não gostam de ouvir a palavra. Gostam de ouvir a bênção. E gostam de ouvir o que é que Deus tem para mim. E o que Deus tem para nós é muito mais do que a bênção. E se há coisa que eu me posso orgulhar, mas eu entrego a honra e a glória a Ele, e só a Ele, é que eu não vos estou a enganar. E estou a ensinar-vos a palavra, sabendo de antemão que vos estou a preparar para chegar ao caminho, à verdade e à vida. Ou seja, quando for para entrar na porta estreita, nós vamos todos passar na porta estreita. Ora então, a 2 de Samuel, capítulo 12. Eu conheço pregadores que gostam muito de falar do rei David. E falam de David como se David fosse um grande exemplo. O homem com o coração segundo o coração de Deus. Bom, às vezes nós pensamos nisso como sendo uma forma de branquear tudo o que ele fez de errado. E normalmente o pregador, quando fala de David ou ensina sobre a vida de David, não fala dos pecados ou dos erros dele. Falam que ele venceu o gigante, que ele conquistou não sei o quê, que ele fez muita coisa, trouxe a arca de volta para Jerusalém, mas não contam que ele falhou a primeira vez que tentou trazer a arca, provocou a morte a um sacerdote. Quem é que sabe o nome desse sacerdote? Uzá. Porque ele não lançou, ele não tocou, ele ia lançar a mão à arca e naquele momento ele foi rasgado de dentro para fora. Ele ficou virado do avesso. E porquê? Porque a arca vinha num carro de bois. A arca da aliança tinha 2 pegas, feita de madeira coberta de ouro, que entravam numas argolas laterais para ser transportada por 4 sacerdotes. Não era para ser transportada num carro de bois. Vocês estão a compreender? A glória de Deus não está numa capa, a glória de Deus não está numa gravata, não está num microfone, não está em nada especial feito pela mão dos homens, nem em nada especial feito pela mão de Deus, porque a glória de Deus, a unção de Deus está em mim e em si. Mas não é nada especial feito. Pois não, porque nós não somos nada especiais. Nós é que temos a mania que somos. E aproveitamos-nos muito do amor que Deus tem por nós e que nos tem para nos
dizer Deus me ama, Deus me ama. Oh, irmãos, nós devíamos era ter vergonha na cara e dizer, Deus me ama, eu sou terrível, eu sou pútrido, eu não presto. E Ele ainda assim me ama. Como é que Ele consegue amar-me? Ok? Quando se fala de David, fala-se, estou a contar, não é? O regresso da Arca a Jerusalém, que ele dançou, fez uma grande festa, foi um feito muito grande, depois de mais de 40 anos da Arca escondida em casa, 20 e tal anos em casa de Obed-edom, 3 meses em casa de um que eu agora não me recordo o nome, e 3 meses em casa de Obed-edom, 20 anos nos filisteus a sofrerem coisas terríveis, pragas de ratos, hemorroidas, desde bebés nasciam já com feridas, coisas pendentes no corpo. A gente imagina só as hemorroidas naquele sítio que a gente sabe, onde o sol não brilha. Mas tínhamos que falar de chagas. Oh, dona Dija. O sol lá não brilha. Mas eram chagas terríveis com como é que se diz, com coisas saídas que sangravam, que deitavam cheiro e pronto, não interessa, não quero entrar em pormenores, mas para vocês perceberem, sofreram anos com isto porque tinham a arca que não lhes pertencia. Muitas das vezes nós sofremos porque queremos ter a glória que não nos pertence. Antes da gente ler, deixe-me eu entrar aqui neste pequeno pormenor. Vocês estão aqui, neste ministério, estão comigo. E há um nível da unção de Deus aqui, há um nível da glória de Deus aqui nesta casa que não há nos outros sítios. Mas porque há 20 anos, há 30 anos, vimos qualquer coisa, sentimos qualquer coisa, guardamos aquilo como quem guarda um pote de cinzas de um falecido, como quem guarda um nicho de fotografias daquele familiar que tanto gostávamos, que está ali na sala ou à entrada de casa, ok? Como um ídolo. E ao guardarmos essa glória, porque não é o ter vivido, não é o ter passado por essa experiência, é o estar sempre a suspirar por aquilo. Ai, aquele tempo é que era. Ai, naquele tempo a unção é que era. Mas vivem no agora. E o agora é diferente. Então, porque estão sempre a desejar uma coisa que não lhes pertence, vêm as pragas de ratos, vêm as chagas, vêm os pendentes de carne e de fedor e de dor e sofrimento, porque estão a querer guardar algo que não lhes pertence. Ouve até ao fim, se a glória de Deus não é para nós guardarmos. Compreendem o que eu estou a dizer? A glória de Deus é para vivenciar. Como o maná do povo de Israel. Se eles guardassem de um dia para o outro, o que é que acontecia? Estragava, ganhava bicho. Mas havia um dia que eles podiam tomar o dobro, por causa do sábado. E do dia para o outro estragava. Quer dizer que quando Deus programa, eu devo de guardar, eu devo de reter essa unção. Mas com o objetivo de consumir. Porque eles guardavam o dobro, porque não podiam apanhar no sábado, mas tinham o que comer no sábado. Então, o que se passou no passado, aquilo que vivenciámos no passado, é uma história, é uma experiência. Mas não fiquem agarrados a isso. Não fiquem a ver aqueles vídeos ou a ouvir aquelas cassetes. Aquele tempo é que era, havia tantos milagres. Porque havia tanta gente amarrada. Hoje, o nível
de milagres que eu vejo e que se calhar vocês ainda não estão a ver, não é a cura de braços e de pernas, não é a cura de olhos, porque o que mais eu vejo a nível de doenças é espiritual. E quando eu vejo uma pessoa que estava cega e de repente começa a ver a palavra, uma pessoa que estava afastada e começa a voltar à igreja, isso é que é o milagre de hoje. E temos que largar aquilo que já não é nosso. Porque nós já não estamos nesses ministérios. E enquanto não largarmos, enquanto estivermos na expectativa de voltar àquela glória, que nunca mais voltará, vamos estar com pestes de ratos, ou seja, vamos estar amaldiçoados. Até podemos ter sol, até podemos ter calor. A nossa vida pode estar em paz, mas há sempre qualquer coisa que ou nos dá insatisfação, ou que nos deixa, que nos faz, qualquer coisa que nos faz gerar um problema em casa, uma discussão, uma guerra, no trabalho. A nossa vida financeira até está abençoada, mas há sempre qualquer coisa que vem e rouba. Pode não roubar muito, mas é o suficiente para ficarmos sempre apreensivos, tipo, não percebo porque é que isto me acontece. Vocês estão a perceber ou não? Vocês estão a alcançar o mesmo que eu ou não? Andamos doentes sem dar conta que estamos doentes. Então eu não posso continuar à espera que uma glória que aconteceu nos anos 80 volte. Até porque isso nunca mais vai voltar a acontecer. E compreendo o que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer que Deus perdeu o poder. Não. Eu não estou a dizer que Deus deixou de ter a glória que tinha. Não, não. Ele é hoje maior do que aquilo que foi. Garanto-vos. Mas aquilo que Ele fez, fez. Já algum de vocês viu um vale de ossos secos ser reavivado? Sim ou não? E o Mar Vermelho? Ou o Oceano Atlântico, que já foi aberto outra vez, para você ir ao Brasil, dançar? Não, para não? Pois é. E porquê? Porque o que Ele fez, fez. E porquê é que Ele não faz mais? Porque o povo ainda tem os olhos postos no que Ele fez. O que é que fez o povo andar 40 anos no deserto às voltas? Precisamente isso. Queriam ir para a terra prometida, mas queriam ter o que tinham no Egito. E quando aquilo que o Senhor lhes propôs na terra prometida era muito melhor, mas porque era diferente, o povo rejeitou. Ok, tinha gigantes, cidades fortificadas, mas um cacho de uvas era do tamanho de um homem, caraças. Se isso não vos impressiona, a mim impressiona-me bastante. Olha um homem como eu, 1,80 m de cacho de uvas. 1,80 m de... Pois. É isto que a gente tem que pensar. Eles tinham melancias, alhos, porros, cebolas. O que está? Eles choravam por cebola. Quem é que chora? Bem, eu choro quando corto cebola, quando pico cebola. Agora, chorar porque tenho saudades de uma cebola? Não. Ai, uma cebola roxa, que saudades. Não. E quando chegaram à terra prometida, qual foi o fruto que trouxeram? Uvas. Não eram as melancias do Egito, mas era uma coisa melhor, maior, diferente. Mas porque era diferente, aquela malta envelhecida, é uma uva bonita, mas não é a melancia que a gente tinha lá no Egito. Lembras-te quando íamos buscar aquelas melancias, entre fazer 1.200 tijolos em lama e 1.600 da parte da tarde, íamos a correr, buscar umas tantas melancias para paparmos. Ai, que saudades daquelas melancias. Já nem se lembravam que estavam escravos antes e depois. E ali tinham as uvas do tamanho de um cabeçudo e, no entanto, eram livres. E porquê que rejeitaram? Porque era diferente. Porquê que muitos rejeitam hoje
a palavra que ouvem ao domingo aqui. Porque é diferente daquilo que ouviam. Eu saio abençoado, mas é diferente. Porque na altura, eu parece que já saía com a benção toda. Pois pudera, só se falava de benção. E esquecem-se que hoje até podem sair sem a benção física. Até saem com pão. No domingo até levaram o pão de um moço que estava aqui a ter um aconselhamento comigo, um casal. Tanto é a vontade de levar que até levaram o pão deles. Pelo menos não se desperdiçou, espero eu. Mas sabem uma coisa? Eu prefiro que você saia daqui com a bênção espiritual. Porque essa é a única promessa que Jesus nos deu. Foi essa a promessa que nos colocaria sentados à direita de Deus Pai e nos abençoaria com todas as bênçãos espirituais nas regiões. Pois é, Efésios capítulo 1. Por isso, meus queridos, vocês saem daqui perdoados, lavados no sangue do Cordeiro, fortalecidos na força do Senhor e na força do seu poder, com os olhos abertos para a verdade. Se durante a semana andam de olhos fechados, é um problema vosso. Espero que não conduzam com os olhos fechados. Porque aí é que eu digo, é grande milagre mesmo. Mas vocês estão-me a compreender. Portanto, parem de querer aquilo que já não é nosso. E vamos começar a dar valor, a nutrir. A palavra nutrir não tem a mesma força que em inglês, que é nourish. É nutrir com amor, umedecer, trazer, umedecer com amor. Não sei explicar de outra maneira, porque fala de nutrir, mas fala também não, é mais, é como quando nós pomos as águas nas flores. Estamos a nutri-las, estamos a dar-lhes alimento, porque elas não comem bife com batatas fritas, mas bebem água, e a água tem tudo o que elas precisam. Porque a água molha a terra e a terra liberta as suas proteínas, as suas vitaminas, tudo o que lá está. A palavra de Deus faz o mesmo connosco. Mas o pastor só prega sobre o coração e sobre eu mudar a minha vida. Pois pudera, porque é a única forma que tu tens e eu de irmos para o céu. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que às vezes eu sei que a minha pregação é dura, mas é com amor. E é pelo amor de Deus que eu o faço. Porque eu sei que assim eu estou a salvar a minha vida, a salvar a minha alma, mas também a vossa, e principalmente a vossa. E eu quero dizer isto a vocês, que eu acho que é importante. Aquilo que nós vamos ler é uma história. Aconteceu. O profeta Natã vai ao rei David e vai confrontá-lo com uma história. E a resposta que David dá ao profeta foi aquilo que Deus decidiu que devia de fazer. Ou seja, sabe a expressão portuguesa, pela boca morre o peixe? É que Deus chega a um ponto de olhar para David e pensa assim, eu já não sei como é que eu hei de castigar este fulano. Eu já não sei o que é que eu hei de fazer com este gajo. Porque ele conhece-me, ele busca-me, ele sabe vir à minha presença, mas quando está fora é um desastre. David foi um desastre. Agora, não me interessa se vocês vão ficar zangados comigo ou não. Olhe para o desastre que está ao seu lado. Do lado esquerdo e do lado direito. É o pior de todos. Não, o pior de todos sou eu. Eu sou o maior desastre. Não, mas é verdade. Porque assim, se nós formos bem a ver, quantas vezes já pecámos hoje?
Quantas vezes já erramos hoje? Quantas vezes já pensámos coisas que não devíamos ter pensado? Quantas vezes já desejámos coisas que não devíamos ter desejado? Aquele dia era de levar com... E a gente devia pensar, cala-te, quem devia levar primeiro eras tu. Pois é. Eu penso muitas vezes nisso. E pensar nisso faz-me com que eu, por vezes, me cale em mediante certas situações. E às vezes só me lembro depois de dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Hoje eu vinha do trabalho para aqui e eu vinha a pedir perdão dos meus pecados a Deus. Não é porque eu achasse que tivesse sido um desastre, mas eu mesmo quando eu acho que não sou, eu garanto-vos que fui um desastre. Um desastre de ter que desencarcerar mesmo a pessoa lá dentro do carro. Porque nós não somos perfeitos, mas servimos a um Deus perfeito, que decidiu fazer-nos... Alguém perguntava-me, então, mas se somos assim tão maus como você diz, porque é que Deus nos criou? Porque nós somos a imagem da sua glória. Nós fomos feitos para mostrar a sua glória. Nós fomos criados, pensados, fomos postos neste planeta para mostrar a todo o universo o poder da sua glória. Ele não se glorifica numa estrela que brilha. Ele deu-lhe ordem para ela brilhar. Ela não tem poder de decisão. O sol não diz, agora vou desligar aqui um bocadinho que eu estou cansado. Vocês estão a perceber? Nenhum planeta está não é, em órbita em volta de uma estrela. Ele não diz assim, estou sempre aqui às voltas. Agora a minha órbita não é mais elíptica, um quadrado. Fazer ângulos retos. Que desastre que seria. Mas é isso que nós fazemos. Somos o único povo em todo o universo que faz isto de Deus. Mas para que é que eu ainda andar às voltas? Agora eu sou um quadrado. E é um desastre. Vocês compreendem? E mesmo assim, Ele olha para nós e vê-nos como a sua criação mais preciosa. Ele diz a todo o universo, olha, venham ver a manifestação da minha glória. Eu, como bom amante de astronomia, eu vejo a glória de Deus nos buracos negros, eu vejo a glória de Deus nas estrelas, e nas estrelas maciças, e nas estrelas de neutrões, e nas estrelas anãs brancas, nos planetas gasosos, nos planetas que são telúricos como os nossos, que é Terra e de metal e não sei o quê. E Júpiter, que tem 80 satélites, e Saturno, que tem 120 e tal. E eles próprios têm uma função tão importante. E quando eu vejo que Deus fez tudo tão perfeito como um relógio suíço, e penso que somos nós que estragamos tudo tantas vezes, e ainda assim, Ele vai com o seu dedo e põe ordem. Quantas vezes, digam-me lá, quantas vezes vocês já choraram? Vocês já se viraram contra Deus? Já puseram tudo em causa, a palavra, a vossa salvação, e até se isto tudo vale a pena? Porque apareceu um rato na cozinha. Porque apareceu uma barata a subir na casa de banho. Se fosse uma aranha, deixa estar, a subir é dinheiro. Vocês não estou a falar do rato em si ou da barata, estou a falar de coisas tão minúsculas, que são tão fáceis de resolver. Que são, comparado com tanta coisa, com tantos problemas. Porque Deus não me responde à minha oração, pastor, eu quero um marido, e Deus não me dá um marido. E eu penso assim, e os cristãos que estão na Nigéria a chorar porque são mortos indiscriminadamente? Agora descobriu-se, no Mali está a haver uma autêntica chacina aos que se consideram evangélicos. Queimam as igrejas com as pessoas lá dentro. Executaram 9 cristãos evangélicos em direto no TikTok, com um tiro na cabeça. E quem é que está a fazer isso? Os radicais islâmicos.
tiro na cabeça. Nega Jesus ou morres aqui. O que é que eles estarão ali a pensar? Senhor, vem, livra-me. Senhor, resgata-me. Senhor, onde é que tu estás? Ali, se calhar, temos todo o direito de questionar. Não é duvidar, é questionar onde é que tu estás. Mas até aí eu acho que a gente temos de ter coragem para pensar como Paulo. Eu sei que tu estás aqui comigo. E se não estiveres, daqui a um bocadinho eu vou estar aí contigo. E, no entanto, fazemos estes cambalaches todos por causa de uma coisinha assim, deste tamanho, da nossa vida. E ainda assim, Ele vem e mexe connosco. Ele repõe a verdade das coisas. Ele restitui a vida financeira. Ele restitui o amor no casamento. Ele traz paz ao teu e ao meu coração. Porque questionamos tudo por causa de uma carica no chão. Por um grão de areia em cima do tapete. David foi perseguido durante 17 anos pelo rei Saul. Por 2 vezes ele teve a oportunidade de matar o rei. Ele matava-o e garanto-vos aqui que ele era, naquele mesmo dia, naquele momento, era logo, punham-lhe a coroa, tiravam a capa do outro e punham sobre ele. O povo cantava e batia palmas e ninguém questionava a cena. Mas não era o momento, não era aquilo que Deus tinha para a vida de um e de outro. Vocês compreendem? Aqueles 17 anos, que para um foi um sofrimento atroz de eu fui ungido rei, nunca mais sou rei. E aí entra o egoísmo, o nosso egoísmo, ok? E o outro que perseguia porque sabia que ele tinha sido ungido rei no lugar dele. Mas nenhum deles percebeu, nem ninguém à volta deles percebeu que o que Deus estava a fazer era tentar que o primeiro, aquele que ele escolheu, que ele chamou, se arrependesse, que mudasse o coração. Ele tirava na mesma, porque Deus, quando toma uma decisão, ele cumpre. Mas ele saía do trono salvo. Mas não. Na última batalha, foi consultar uma pitonisa. Uma pitonisa é uma necromante que andava com uma piton ao pescoço. E aquilo era, elas próprias diziam que se ela estivesse a mentir e que aquilo que ela estava a dizer não acontecesse, que a piton a estrangulava. E as pessoas acreditavam naquilo. E o que é certo é que aquela que ele foi consultar era movida por demónios. Porque ela logo incorporou e dizia, vejam um velho subindo. E aquele demónio falou com a voz de Samuel, com os trejeitos de Samuel, mas não era Samuel. Vocês estão a compreender? Mas em toda a mentira que Samuel lhe disse, aquele demónio lhe disse através daquela pitonisa, daquela necromante, houve uma verdade. Hoje mesmo tu estarás comigo. Uma verdade. Eu não sei se ele ouviu Jesus no inferno e se creu nele. Porque aquele versículo é bem verdadeiro. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus foi ao inferno e pregou o Evangelho. E quem creu, ressuscitou com ele. E ascendeu aos céus. É isto que eu quero que vocês entendam. Não há uma palavra que Jesus tenha falado que não se tenha cumprido. Aqueles anos todos, Deus esteve à espera que aquele coração que estava
ferido, magoado, ofendido, cheio de rancor e ódio, e que estava atormentado por um demónio, se arrependesse. Quer dizer que havia momentos de lucidez. E numa das vezes, David foi e cortou a orla da capa do rei. Ele nem deu conta, vejam só. A espada, por mais bem afiada que esteja, não é como cortar um bocadinho de fiambre. Ele teve que estar ali. Vocês estão a perceber, não é? Fez barulho. O fulano estava, como vocês sabem, com as calças nos tornozelos. E nem assim ele se arrependeu. E ele não tinha, o David não tinha nada que lhe cortar a orla no manto, porque Deus, depois, dividiu-lhe o reino em dois por causa disso. Deus é mau, pá. Oh, pastor, já viu? Deus diz, eu te perdoo, mas depois faz-nos pagar as coisas que fizemos. Porque o pecado tem consequência. A desobediência tem consequência. O erro tem consequência. Mas eu peço perdão, então para que é que eu peço perdão? Olha, para não morreres. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E quem disse isto não foi um profeta do Velho Testamento. Foi o apóstolo Paulo do Novo Testamento. O salário do pecado é a morte. No Velho Testamento temos ainda um maravilhoso. Provérbios 18, 21. Morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, vamos ler a Bíblia. 2 de Samuel, capítulo 12. Eu prefiro ler, porque senão... Quem é que sente aqui a presença de Deus? Aquela que aquece-nos e que nos enche, mas que nos constrange. Você não se sente envergonhado, como se estivéssemos expostos. Pronto, agora imagino como é que eu estou, não é? Estou a ministrar isto, mas é exatamente assim que eu me estou a sentir. Versículo 1 diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi. Não se esqueça que Samuel já tinha morrido e o profeta Natã foi quem o substituiu. E entrando ele a David, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com os seus filhos igualmente. E do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia no seu regaço, e a tinha como filha. Este é só para lembrar, que fazer aqui um pequeno pormenor para aqueles que dizem: lugar de bicho é na rua. Não é isto que a Bíblia nos mostra. Por acaso, fala de uma como é que diz aqui? De um cordeiro de leite, que no meu forno fica muito bem. Mas a minha avó tinha cabras de estimação. E também tinha um cão. Teve muitos. Todos com o mesmo nome. Mas o que é certo é que não tem mal nenhum você cuidar dos seus bichinhos, fazê-los fazer parte da casa. Porque aqui diz assim: e ela havia crescido com ele e com os seus filhos igualmente. Ela era considerada um membro da família. Não, é só para aqueles pregadores e para aquelas pessoas que têm a mania que os cães comem alpista e que os gatos andam debaixo d'água. Pronto. E dormia no seu regaço e a tinha como filha. Eu não estou a dizer para você agora. Pronto. Ok. Versículo 4. E vindo um viajante a um homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Imagina, tu tens 10 vacas, 10 bois, tens montes de animais, mas vem uma pessoa rica,
um viajante, e vem dormir à tua casa e tu olhas para os teus e dizes, não, eu vou dar o bichinho do outro. Eu sei que vocês não vão gostar disto. Mas pronto. Versículo 5. E diga lá se a sua reação era diferente. Então o furor de David se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã, viva o Senhor! Que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadriplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor no teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Isto é Deus a dizer, e se tu te tivesses portado bem, ainda te daria mais isto. Eu nem sei o que é que Ele poderia dar mais. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. A Urias, o teu, feriste à espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. Olha que é Deus a falar. Ninguém sabia disto. As pessoas podiam ter comentar, mas não havia provas. Porque ele mandou Urias para a frente da batalha. Ele morreu na batalha. Ok? Mas é Deus a dizer-lhe, olha que tu a mim não me enganas. A Urias, o teu, feriste à espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Tu foste usar os teus inimigos para o matar. É grave. Vocês conseguem sentir o peso do coração de Deus a dizer estas coisas? Agora, pois, versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto. Mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Olhe para mim. Parece que Deus está a ser vingativo. E está. Ele é vingativo. Ele diz em Ezequiel, capítulo 35, versículo 27, minha é a vingança. Em Isaías 61, ele diz que nos chamou e que derramou o seu Espírito sobre nós para pregar as boas novas, libertar os cativos, fazer aquelas coisas todas que a gente se conhece e proclamar o Evangelho até ao dia da vingança do Senhor. Portanto, ele é vingativo. Ele tem todo o direito de ser vingativo. Porque, lá está, a vingança, quando é pura e justa, é de justiça. Repor a justiça. A vingança verdadeira não é o retaliar. A vingança verdadeira é a reposição da justiça. O problema é que nós, como seres humanos, e defeituosos, ou seja, limitados e pecadores, o que é que nós fazemos? Retaliamos em dobro, ou retaliamos a piorar. Deixamos a pessoa pior do que aquilo que deveria de ser. Não repomos justiça nenhuma. Castigamos. Por isso é que o Senhor diz, não te vingues, deixa isso para mim. Eu sou justo. Ele sabe até onde pode ir. Ele sabe o que é a justiça e pôr a balança equilibrada. Vocês compreendem o que eu estou a partilhar convosco?
Isto é tão duro de ler. Vocês imaginam, o rei estava na maior, estava na casinha dele, lá, no trono. Traz-me umas uvas. E aparece-lhe o profeta, e o profeta nem o cumprimenta. Nem diz, salve rei, ou Deus seja contigo. Nada, é logo, olha, tenho uma história para ti. Havia 2 homens. Eu imagino o rei olhar para ele, tipo, espera aí, o que é que vem aí? Começa a ouvir a história. Qualquer um de nós, eu lembro-me da primeira vez que eu li esta história, eu fiquei revoltado. Eu nem li a parte da vida ainda. Fiquei revoltado e disse, como é que é possível? Mas a gente vê isto hoje. A gente vê homens e mulheres a fazerem estas coisas nos dias de hoje. Porque o que o profeta Natan está a dizer a David não é tu roubaste a cordeira de leite do outro, não. Tu provocaste injustiça no teu povo. Tu usurpaste o poder que Deus te deu como rei para o executar perante o povo que te deve obediência. Tu foste tirar o pouco que ele tinha. Urias, o que é que ele tinha? Era um soldado. Tinha a mulher, que era mesmo bonita, filha da mãe da miúda. Se calhar era... Eu digo que a minha mulher é a minha coroa, é a coroa da minha vida. Eu tenho orgulho da minha mulher, pois claro que tenho. Vocês estão a perceber? Portanto, irmãos, cada um tem que ter orgulho do seu. Com dentes, sem dentes, com cabelo, sem cabelo. Estão a perceber o que eu estou a dizer, não é? Então, ele era um soldado e provavelmente ele até devia estar na guerra e devia estar a pensar, eu sou um sortudo, que eu sou aqui um macambúzio e sou casado com uma deusa. Estão a perceber o que eu estou a dizer? E o rei vai... O que é que ele faz? Ele tira-lhe a mulher. Antes mesmo de o matar. Porque ele dormiu com ela e só depois de pensar, se calhar ela vai engravidar. Então chamou da batalha e diz, homem valoroso, pá. Tu ouvi dizer que tu andas a matar e a malta aí fixe e à maneira. Pois olha, o teu prémio é ficar 2 noites aqui na tua casa. E ele disse, não é pensar, meu rei, então os meus colegas de batalha estão lá a dar duro e eu venho aqui dormir a casa e comer com a minha mulher, não é pensar. Pois olha, ficas a saber que eu vou dormir no teu portão, no portão do teu palácio, enquanto não mandares de volta. E ele pensou, vais ficar aí a dormir com a deusa lá, sozinha, ao vento, toda nua, só com véu. Mas o fulano dormiu mesmo ao portão do palácio, como um soldado. E o rei enfureceu-se e pensou, o que é que eu posso fazer? Olha, vou pô-lo na frente da batalha. Ele morre, ela certeza que está grávida, e olha, é mais uma concubina. Tenho 14, ter 15 até um número mais redondinho. Vocês estão a perceber, não estão? E o profeta vem e fala-lhe estas palavras que Deus lhe mandou falar. Está a confrontá-lo com coisas que ele pensava que ninguém sabia. Deus faz isso connosco. Deus confronta-nos com aquilo que a gente pensa que ninguém sabe. Mas continua. Versículo 12. Porque tu o fizeste em oculto, eu o farei perante todo o Israel e perante o sol. O que quer dizer perante o sol? Às claras, de dia, no pináculo do sol, ao meio-dia, para que não haja dúvida. Tu vais ser exposto. Transparência. Tu vais ser exposto. Desculpa. Mateus 6. Mas tu, levanta a tua voz no meio da praça e grita a plenos pulmões com as coisas boas que tu fazes. Mas tu vai para o Facebook e publica as fotografias dos cabazes que tu dás. E as tuas férias em nome de Jesus. Enquanto o teu povo
passa fome e tem dificuldades em pagar as contas. Não, Mateus 6 diz outra coisa. E tu? Entra no teu quarto. Entra no teu aposento. Estou a pôr para os dias 2. Entra no teu quarto. E no teu, em privado, lá está escrito em oculto, mas eu não quero que as pessoas pensem que é para fazer ali macumba, ali um caldeirão dentro do quarto. O marido a acordar. O que é isso? O que eu devia fazer? Estou a falar com Deus. Não. Em oculto. Que ninguém te ouça, que ninguém te veja. Esconde-te. E fala com o teu Pai que está nos céus. E Ele publicamente te recompensará. Na mesma medida que Ele nos confronta com o nosso pecado e expõe a nossa maldade quando nós não nos arrependemos, para a transparência, a mesma transparência se aplica na nossa comunhão com Ele. E quando tu buscas a Deus de todo o teu coração, e não buscas para pedir, mas buscas porque tu o amas, porque precisas dele, porque tens saudades dele. Esta semana, eu vinha no meu carro de casa, do trabalho para casa, e eu vinha a falar um bocadinho com Deus. E eu disse qualquer coisa a Deus, que eu não sei, já não me recordo o que é que foi, porque eu disse muita coisa. E depois de dizer aquilo, eu quase que fechei os olhos, eu ia quando eu não passo, mas eu quase que fechei os olhos e comecei a chorar. E a dizer, disse mesmo a Deus, eu precisava deste bocadinho contigo. Eu não sei explicar, eu não preciso que Ele fale, eu não preciso que Ele me abrace, eu não preciso que Ele me diga, estou aqui, filho. Porque se eu fosse a conduzir e eu ouvisse, estou aqui, filho, eu fiquei, era um cagaço de todo tamanho. Mas o que é certo é que eu senti a presença dele. Eu senti que houve ali uma resposta. Eu senti-me envolvido na sua glória e eu comecei a chorar. E você diz-me, porque não sentias isso há muito tempo. Não. É porque é uma reação minha. Quando eu sinto a glória de Deus, eu começo a chorar. E eu preciso daquilo como quem precisa de ar para respirar, como quem precisa de gasóleo para o carro, como quem precisa de água para regar as flores. Eu preciso daquilo como quem precisa do sol para os painéis solares. Sério, acreditem. Eu sem aquilo não funciona. Eu posso não ter dinheiro, eu posso não ter pessoas, eu posso não ter amigo, eu posso não ter nada. E eu posso continuar a dizer que tenho tudo, enquanto Deus estiver do meu lado. E que Deus nos livre, não vou ser egoísta, vou dizer no plural, que Deus nos livre de alguma vez nós sermos confrontados por Deus desta maneira. Há alguns que vão ser ainda desta vida, antes de Jesus vir, vão ser confrontados desta maneira por Deus. E vão ter a sentença. Porque Deus deu uma sentença a David, sabiam? Eis que suscitarei, estou a ler o 11, da tua mesma casa o mal sobre ti. Porque tu o fizeste, o 12, porque tu o fizeste em oculto, eu o farei perante o sol em todo Israel. E versículo 13, ele só se apercebeu quando começou a ouvir a sentença. Então disse Davi a Natã, eu pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor trespassou o teu pecado, não morrerás. O que é que isto quer dizer? O que é que isto significa? Trespassar o pecado. Porque o salário do pecado é... Pronto. O que Deus lhe disse foi, ainda que te arrependas, para eu te poder livrar, eu tenho que quitar a tua vida. Mas o que Deus lhe disse é o mesmo que Jesus nos diz todos os dias. Eu
traspassei o teu pecado para mim, não morrerás. Eu aposto que hoje, quando vocês forem ler Isaías 53, vocês já vão ler com outros olhos, porque há lá uma parte que fala disto que eu estou a dizer. E se calhar pela primeira vez em toda a vossa vida vocês vão entender o que é o pecado não estar em nós e estar traspassado para Ele, para Jesus. Ok? Mas há mais. Todavia, ainda assim, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. E agora? E agora? Você é pai. Exatamente. Nem é preciso dizer muita coisa. Exatamente. Ouvir. É o profeta a falar, mas é a voz de Deus a dizer: o teu pecado é tão grave que eu tinha que te quitar a vida agora. Mas eu vou-te despassar esse pecado. Ele nem sabia para quem ainda. Mas o filho teve que pagar. Aquela criança, a primeira de Betsaída, morreu. Ela é tão pecadora quanto ele. Mas ele pecou de maneira um bocadinho mais grave, apesar de para Deus é igual, porque ele teve dolo, ele teve intenção. Ela subjugou-se, porque era o rei. Ele não. Usurpou, tomou o que não lhe pertencia e por isso o Senhor também lhe tomou aquela criança. Oh pastor, isto não é uma coisa normal de se contar numa escola bíblica. Meus amores, se eu não vos contar isto à sexta-feira, se eu vou contar ao domingo, as pessoas vão se agarrar aí às crianças. Ai, o meu filhinho querido, coitadinho, só tem 52 anos, anda cá, meu filhinho. O que é que David disse? Eu pequei contra o Senhor, nem teve hipótese de dizer mais nada, porque o profeta continuou. E depois de lhe dizer que o filho certamente morrerá, Natã foi para a sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Versículo 16. O que é que você faria? A criança não caiu inanimada no chão. A criança não teve uma embolia cerebral e não morreu instantaneamente. Não teve uma paragem cardiorrespiratória irreversível. Okay? Não foi um infarto miocárdio fulminante. Estou a dar aquelas coisas que são P. Ok? Ou um rebentamento da aorta cerebral. Ok? Não. A criança adoeceu gravemente. O que é que você faria? Um pai e uma mãe, o que é que fariam? O vosso filho adoeceu, o que é que vocês iam fazer? Vou levar lá às urgências. Alô, INEM, Saúde 24. Não, olha aí. 16. Buscou da vida Deus pela criança. E jejuou e entrou, passou a noite prostrado sobre a terra. E então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de David de dizer-lhe que a criança era morta. Porque diziam, se sendo a criança viva,
Lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz, como pois lhe diremos que a criança é morta. Versículo 19. Viu, porém, David que os seus servos falavam baixo, e entendeu David que a criança era morta, pelo que disse David a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então David se levantou da terra e se lavou, se ungiu, mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. E então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe os seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, porque jejuaria eu agora? Poderia eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Estão a entender? O que é que David aprendeu aqui com isto tudo? Primeiro, que Deus é justo. Segundo, que aquilo que Deus diz que faz, Ele faz. Só houve um homem, em toda a Bíblia, que fez Deus dizer assim: ok, eu arrependo-me de ter dito isto. Vou dar ouvidos ao que tu estás a dizer e vou seguir o teu conselho. Moisés. E será que o coração de Moisés não era melhor que o coração de David? Qual era a diferença? Moisés é um bocadinho como eu. Eu não preciso de motivação para buscar a Deus. Eu não preciso de motivação para vir à igreja. Eu não preciso que me digam assim: vai lá um convidado para ir. Porque o convidado que eu quero já cá está. Vocês compreendem o que eu estou a dizer? David não. David é um bocadinho como vocês. É de paixões. É de ânimos. Umas vezes muito altos, outras vezes mais em baixo. É de precisar de ver para amar e precisar de viver para entender. Eu faço-me entender o que eu estou a dizer? Ambos os corações são bons, maus, como está descrito em Jeremias, porém, por causa de Deus, acabam por ser bons. Porque ambos pecaram, ambos cometeram erros, ambos iraram-se. Um partiu as tábuas da lei, que nem eram dele. 40 anos antes, limpou o sebo a um porque estava a matar um dos dele. Verdade. E deu uma sova nos fulanos que estavam a roubar a água dos poços aonde as filhas de Jairo estavam a levar os bichinhos. Portanto, ele devia de ser uma bela peça também. No entanto, o encontro real de Moisés com Deus foi muito diferente do encontro real de David com Deus. Vocês estão-me a perceber ou não? Eu não estou a dizer que sou melhor, nada disso. Até não sou. Já vos disse que não sou. Mas eu tenho esta característica. Eu não preciso que me motivem a vir. Eu não preciso que me digam: era bom que tu hoje vires. Eu não preciso que me digam: olha, hoje era importante ir à igreja. Para mim todos os domingos são importantes. Todas as sextas são importantes. Para mim é importante estar aqui. Para mim é importante buscar a Deus. Para mim é importante, por vezes, estar no meu silêncio com Ele. Só com Ele. Diante dEle. A beber dEle. Não sei se eu consigo explicar isto.
E não é uma coisa de estar horas a ensopar-me. Eu não preciso de estar muitas horas a ensopar-me dele. Eu preciso é de estar várias vezes, em vários bocadinhos durante o dia, a ensopar-me nele. E eu faço isso. David já não era assim. David amava a Deus e buscava a Deus e sabia como buscar a Deus. Porque veja, quando Deus lhe disse, o menino vai, eu vou tirar o menino. E o menino adoeceu. Ele não se pôs a chorar no templo, lá sentado no trono. Porque é que isto me está a acontecer? Não, ele foi a correr ao templo. Raspou o cabelo, fez jejum e orou e chorava na presença de Deus. Tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do menino, não me leves o menino. Vocês estão a compreender? No entanto, se fosse preciso, era capaz de estar meses sem voltar a entrar no templo. E isso eu não consigo. E por estar tanto tempo longe, acabava por fazer coisas tapafúrdias. Quando eu digo a vocês, é importante a gente ir à igreja, estarmos fiéis. Não é porque eu vos quero, quero, pois claro que quero. Mas nem é pelas ofertas. É porque eu sei que assim vocês vão estar um bocadinho mais longe de pecar. Vocês vão estar um bocadinho mais longe de estar a pôr o pé na argola. Vocês estão-me a compreender? O que ele disse ao Natan? Quando o Natan lhe disse que o outro tinha-lhe ido buscar a cordeira de leite, de criação do pobre. Que era injusto. Esse homem merecia o quê? A morte. E o que é que o Senhor lhe disse? Qual foi a resposta que o Senhor disse através do profeta Natan? Versículo 13. Também o Senhor traspassou o teu pecado. Não morrerás. Ele é que deu a sentença dele próprio. E depois o que é que ele disse? Versículo 6. E pela cordeira, portanto, pelo que fez, morte. E o Senhor disse, não te vou matar. Tu hoje não vais perceber, mas um dia quando estiveres comigo tu vais perceber. Nós hoje percebemos. Isaías 53, vão ler, quando chegarmos a casa. Versículo 6. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado. Porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Não foi misericordioso. E agora eu pergunto, quantos filhos é que ele perdeu? Quem é que sabe ao todo? 1, 2, 3, 4, 5. 4. Ele é que deu a sentença. Por aquele homem, pelo Urias, 4 perderam a vida. E de todos, olha, Absalão morreu com o cabelo pendurado numa árvore, morto pelo seu general principal. Aquele que violou a irmã, a Diná, foi morto por outro irmão num jantar. Dentro de casa. Nem lhe deu hipótese. Há coisa pior do que isto que eu estou a descrever? Um filho tentar dividir o reino e conseguiu. A ficar à porta de uma cidade a dizer mal do próprio pai. Se eu fosse rei era tudo diferente. Eu quando for rei vocês vão ver que eu vou pôr ordem aí nisto tudo. E as pessoas começaram-lhe a dar ouvidos. A fazer sedição, rebelião. E rebelião é o quê? Como o pecado de... O que aconteceu com Absalão foi quase igual ao que aconteceu com Saúl depois de consultar a pitonisa. Vocês conseguem compreender isto? Então, o que é que eu quero dizer com isto? E que seja só eu a chorar, vocês não. Por amor de Deus,
Cuidado com as coisas que dizemos e fazemos. Cuidado com aquilo que desejamos aos outros. Os outros podem ser maus para nós, deixe-os ser. Porque não há mal que o Senhor não possa reverter em bem. Não há nada que Ele não possa fazer para reverter a maldade do homem a nosso favor. Há um hino muito antigo, a Helena é que diz que eu às vezes vou buscar coisas ao baú, e o meu baú é muito grande. E há um que eu gosto muito, é muito raro a gente cantar, mas eu gosto mesmo muito desse hino, que diz: não há problema para nós que Ele não resolva, não há montanha maior que Ele não mova, não há tristeza em nós que Ele não afaste, nem tempestade maior que Ele não acalme. O resto vocês sabem. Mas queria-me focar nestas 4 coisas. Não há nada que Ele não possa fazer para nos proteger e para nos guardar. Mas para isso, nós não podemos cair no pecado. Se erraste, se falhaste, pede perdão a Deus. Não te lembraste, o dia foi concorrido como aos meus dias. Se você tiver um dia como o meu, como aqueles que trabalham, se calhar passam 12, 14 horas a conduzir, numas obras, numa padaria, seja o que for, numa escola, vocês chegam ao fim do dia, vão no autocarro, na vez de ir a contar as bezerras que estão mortas na rua, vocês vão a falar com Deus. Peçam, comecem logo por pedir perdão dos pecados. Eu vou chorar, pastor. Chora à vontade. E os outros vão olhar. Eu estava a dizer há bocadinho ao presbítero Carlos, deixa os outros olhar. Que Deus lhes dê boa vista. O que é que eles têm a ver com o teu choro? O que é que eles têm a ver com a tua comunhão? Olha, eles até podem estar a rir e a gozar. Tu estás na melhor parte. Pede perdão aos teus pecados, assume os teus erros, assume que tu és limitado, que és pecador, mas estás arrependido. Eu não devia ter dito aquilo, eu não devia ter pensado aquilo, eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter visto aquilo, ter ouvido aquilo. Perdoa-me, Senhor. Tem compaixão de mim, tem misericórdia. Que é para que nunca sejamos confrontados por Deus desta maneira como David foi. E ele é que deu a sentença. Um homem destes merecia a morte. E devolver 4 vezes mais pela cordeira de leite. Vocês estão-me a compreender. Então, para terminar esta grande história, esta escola bíblica que já vai grandíssima, compreenda isto. Não fique com aquilo que não é seu. Lembra-se, e há uma razão para eu ter falado o que falei no início. Aquele homem foi buscar a cordeira de leite. Quando nós ficamos à espera da glória que não é nossa e da manifestação de Deus que vemos noutros sítios, mas que não é nossa, nós estamos a roubar ao pobre a glória que Deus tem para ele. Porque estamos sempre com os olhos postos numa coisa que não é nossa. Eu já fiz isso também no passado. Eu via o ministério do Zé Felizmino e do Zé dos Anzóis e eu quero tanto um dia ser assim. Uma vez houve um fulano que até me profetizou: eu sei que tu vês estes pregadores, o Senhor te vai conceder isto. Mas eu não me chamo John Austin, eu não me chamo Lester Summerall, eu chamo João Viegas. E aquilo que eu tenho que desejar é aquilo que Deus tem para mim. Aquilo que tu tens que desejar é o que Deus tem para ti aqui. Mas não é com milhares de pessoas, não é com isto, não é com aquilo. Olha, filho, se tu fores a razão do arrependimento de muita gente, se tu fores a razão de muita gente voltar à casa de Deus,
muita gente ou uma pessoa, tu já estás a cumprir a chamada que Deus te deu. E depois o mais que Deus pode fazer é dar-te outra. E hoje pregas, amanhã salvas e depois da manhã estás a cantar. No dia seguinte estás a lavar casas de banho. E somos todos um só. Lavar casas de banho, pastor. Mas como é que lavar casas de banho pode salvar uma pessoa? Olha, imagina uma pessoa que entra aqui pela primeira vez e que está aflito. E vai à casa de banho e está ali aquele cheirinho bom. Cheirinho bom de limpeza. E diz assim, isto está, sim senhor. Quantas vezes vocês não vão a restaurantes e a lojas, vão à casa de banho, cafés, e meu Deus do céu, quase que a pessoa tem que respirar cá fora, nem se pode lá estar dentro. Mas vamos lá, e bebemos café, e comemos o croquete, e o bitoque, e a sopa, e pagamos. Aqui não pagamos nada. A pessoa entra na casa de banho, sente o cheirinho, a limpeza e diz assim, uau, se aqui é tão bom, como é que não será lá dentro? É isto que eu quero que vocês pensem. Um sorriso à entrada, o abraçar. Dá cá um abraço. Eu acho que isto é tão importante. O sermos bondosos uns para os outros, o sermos amigos uns dos outros, o conseguirmos ter prazer em trazer pessoas de volta, tantos anos depois, afastados. Mas eu não estou a conseguir. Ora até ficares cansado de orar. Ora até dizeres a Deus, eu não percebo porque é que eu estou a orar, que isto não funciona. Funciona. Não desistas. A água mole que te bate naquela pedra até que faz o furo, quanto tempo ela teve que lá bater para o furo ser feito? Certo? Há bocadinho eu dizia à minha mãe uma coisa muito parecida. Eu estou cansada de pregar a palavra para certas pessoas. E eu perguntei-lhe, há quantos anos é que tu pregas para essa pessoa? Desde que eu me converti, 1976. 76, não foi? No 75. 75. 50 anos. Ok, está certo. 50, se vá, mais coisa, menos coisa. 50 anos de Evangelho. Mas não é prego aos 120. Então ainda tens muito a pregar. E mesmo assim não creram. E mesmo assim não creram. Então, não pares, não desistas. Se tu vês que as tuas palavras já não vai lá, ora só, ora. O Espírito Santo de Deus é que é aquele que convence. Ora, insiste na oração. Dá-te o sono quando tu oras, ora de pé. Dá-te o cansaço quando tu oras, ora de joelhos, que é para doer, as rodilhas começarem a doer. Mas ora. Quem é que se lembra daquela passagem? Quando o Pedro teve uma visão para ir à casa de um certo homem chamado Cornélio. O dono da vaca, Cornélio. E o que é que o Senhor disse a Pedro com relação a esse homem? Que as suas orações e petições eram há muito conhecidas e apreciadas por ele. Petições. Não diz que eram as ofertas. Não diz que eram os cabazes que ele dava. Não diz que eram as pregações lindas que ele dava. Eram as petições e orações. Então não pares de orar. E o teu coração, lembra-te que é tão mau quanto o meu. Arrepende de todo o teu pecado. Está sempre pronto para te arrependeres e pedires perdão e pedires desculpa. E pela fé recebe o perdão de Deus todos os dias. Pela fé, pela fé. Quer dizer que há muitos dias que tu não te vais sentir perdoado. E vais andar com o queixo no chão. E vais chorar lágrimas amargas. E vai haver dias em que tu queres chorar e queres reter as lágrimas e o Espírito Santo vai torcer o teu espírito
para te forçar a essa tristeza, para te forçar a esse traspasse do mal que tem em ti para aquele que levou tudo para a cruz do Calvário. E vais chorar lágrimas amargas, e depois de chorares parece que foste lavado no sangue do Cordeiro. E no dia a seguir levantamos-nos completamente diferentes. Parece que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E até somos. Quem é que me está a entender? Amém? Vamos orar? Foi duro? Se foi duro o que eu ministrei hoje. Está bem, pronto. Então para a semana vamos falar sobre Sodoma e Gomorra. E vou-vos mostrar porque é que há tanta gente com imoralidade sexual no coração e que parece que nada acontece. E porque é que Deus fica mais irado com a falta de nós sermos bons uns para os outros. Porque é que Deus se zanga mais connosco por não estendermos a mão ao pobre. Porque é que Deus se zanga mais connosco por desperdiçarmos o que Ele nos dá do que por vivermos de braço dado com a lascívia. E se eu me esquecer, lembrem-me que este é o assunto que eu quero falar para a semana. E há alguns que já ficaram. Cenas dos próximos capítulos. Lucilene casa com Ambrósio. Roque Santeiro volta da lama do rio. Estou certo ou estou errado? Paizinho, graças te damos pela tua palavra, graças te damos pela tua glória e pela tua presença. Graças te damos pelo teu grande amor, compaixão e misericórdia. Eu te quero agradecer, Senhor, porque tu tens sido tão bom para nós. Tu tens sido tão bom para nós, Senhor. Ajuda-nos a sabermos dar valor a esta bondade, a saber dar valor à tua glória, à tua misericórdia e compaixão permanentes em nós. Porque tu, Senhor, tens sido mesmo conforme as tuas promessas, conforme aquilo que tu disseste que serias. Aliás, tens sido muito acima daquilo que alguma vez poderíamos imaginar, desejar. Ó Senhor, obrigado, Senhor. Te agradecemos. Ajuda-nos, fortalece-nos. Não só aos que estamos aqui, mas àqueles que estão a ver este vídeo, estão a ouvir este áudio. Que todos eles, Senhor, possam ser tocados por Ti, cheios de Ti. Glorifica-te, Senhor, em cada um de nós. Brilha em cada um de nós. Ainda que isso atraia a maldade humana, eu prefiro estar rodeado da maldade humana, mas brilhar em Teu nome, para a Tua glória, do que estar sem a Tua glória, Senhor, do que estar vazio de Ti. Enche-nos com a Tua água viva, com o Teu óleo fresco. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo? Amém. Até para a semana.